Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin, foi um maçom de alta patente e membro da Royal Society, e ele foi a primeira pessoa a propor a teoria da evolução em 1794 em sua obra intitulada Zoonomia. Erasmo sugeriu que toda a vida evoluiu de um ancestral em comum que ao longo do tempo ramificou-se em todas as espécies que vemos hoje. Um tempo depois, Charles Darwin, que também era membro da Royal Society, decidiu dar continuidade de onde o seu avô parou e foi moldando a teoria da evolução até chegar no resultado que conhecemos hoje. Mas, para a gente conseguir entender melhor o que tem por trás do evolucionismo, a gente precisa saber qual é a origem da Royal Society e qual é a sua verdadeira função. Essa instituição foi fundada no dia 28 de novembro de 1660 por maçons que buscavam disseminar propaganda que iria beneficiar ainda mais a elite mundial, a classe dominante que faz de tudo para tirar Deus da história, ou seja, é uma instituição pseudocientífica. E antes do advento da Sociedade Real Britânica, a ciência, o estudo dos fenômenos naturais, e a teologia, o estudo de Deus, eram inseparáveis e uma completava a outra. Só que depois da fundação da Royal Society, essa instituição começou a divulgar teorias como heliocentrismo, gravidade, relatividade, Big Bang e também a teoria da evolução. Todas essas teorias que tentam tirar Deus da história e da mente de todas as pessoas. Porque se essas teorias fossem verdade, a Bíblia perderia credibilidade. Porque, segundo a Bíblia, o ser humano e o animal são criaturas distintas e a Terra é o centro de tudo. Nós somos o centro de toda a criação. Tanto que as pessoas que acreditam fielmente nessas teorias geralmente se tornam ateístas ou agnósticas, não é por acaso, já é um propósito bem antigo da elite mundial para tornar as pessoas cada vez mais incrédulas e para que as pessoas não entendam o seu propósito aqui na Terra, porque segundo a Bíblia, Deus enviou seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos tomar de volta para casa, porque nós fomos destituídos da glória de Deus e o nosso lugar não é aqui, estamos aqui nesse mundo de passagem.
E a nossa geração é provavelmente a mais alienada com todas essas teorias trajadas de científicas. A gente vê pelos frutos, as pessoas não reconhecem mais a própria identidade, não reconhecem mais por que estão aqui. Elas acreditam que vieram de uma sopa primordial, que são um animal em constante evolução, que a vida se resume a esse planeta e ao universo infinito, como se estivéssemos aqui por acaso. E quanto mais pessoas distantes da própria identidade, mais fácil para controlar, e a elite entendeu muito bem isso. Charles Darwin publicou a sua principal obra, o livro A Origem das Espécies, em 1859. De acordo com o darwinismo, células simples eventualmente evoluíam para invertebrados, que são criaturas sem os ossos traseiros, como por exemplo as águas-vivas. E em seguida, com sucesso, a evolução acontecia em peixes, depois em anfíbios, em répteis e por fim em mamíferos. Darwin dizia que isso ocorreu a partir de criaturas que se adaptaram a ambientes distintos de seu habitat natural. Mas aí que tá, se todo esse processo evolutivo realmente aconteceu, então teriam que haver inúmeras etapas de transição, correto? Por exemplo, para um peixe se tornar uma criatura terrestre, ao ponto de transformar suas barbatanas em pernas, teriam que exigir novos ossos, novos músculos, novos nervos, em todo esse processo de adaptação, e todo um novo sistema respiratório. Desde que isso supostamente teria acontecido, de mutações que são eventos muito raros, diversas criaturas teriam que viver e morrer durante o período intermediário. Aonde que estão essas evidências dessas transições de uma espécie para outra? Porque de fato temos milhares de espécies de bactérias, invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, porém não há nenhuma espécie intermediária entre esses grupos. A microevolução, que é uma espécie se adaptar ao seu ambiente natural, realmente acontece. Agora a macroevolução, não há evidência nenhuma que ela acontece, que é uma espécie se transformar em outra. Como que a espécie primordial não foi extinta e a intermediária foi? Alguma coisa não bate, né? Aí a desculpa que eles dão é que essa macroevolução acontece em milhões de anos e que não podemos perceber. É muito fácil inventar números estratosféricos para justificar o injustificável. Os evolucionistas dizem que os intermediários todos foram extintos para não assumir que eles não têm nenhuma prova dessa evolução. Mas então, como que uma teoria com tantas falhas e falta de evidências foi tão promulgada no mundo e hoje é predominante na comunidade científica atual? Certamente
ela teve um empurrão muito grande de pessoas extremamente poderosas e influentes neste mundo. No começo, essa teoria era bem rejeitada, até entrar na história Thomas Huxley. Huxley era maçom e companheiro membro da Royal Society, aquela instituição que eu citei no começo do vídeo. Ele era uma espécie de braço direito de Darwin em defesa da teoria da evolução. Ele que fez com que o público se familiarizasse com essa teoria e estabeleceu a conexão entre as famílias de Darwin e a família de Huxley para gerações futuras, lembrando que a maioria dos membros dessas famílias eram maçons e membros da Royal Society. Portanto, não eram quaisquer pessoas. Estamos falando de famílias muito poderosas nesse mundo, que têm uma influência gigantesca e que podem alterar o rumo do futuro. E foi exatamente isso que eles fizeram. Mas é claro que apenas para benefício próprio deles. O povão que se lasque. A família Huxley é uma família britânica que teve vários de seus membros se destacando em ciências, na medicina, em artes e em literatura, além de outros membros que ocuparam os mais altos cargos do serviço público no Reino Unido. O patriarca da família foi o zoólogo e anatomista Thomas Henry Huxley, que nasceu em 1825 e morreu no ano de 1895. Seus netos incluem Aldous Huxley, que foi autor do conhecido livro Admirável Mundo Novo, inclusive eu tenho ele aqui, além de seus irmãos Julian Huxley, que foi evolucionista e o primeiro diretor da Unesco, e o fisiologista Andrew Huxley. Andrew, inclusive, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Se a gente for ver com clareza, as famílias dos Darwins e dos Huxley tiveram uma imensa influência na nossa sociedade. Vamos ver, por exemplo, um dos trabalhos do Aldous Huxley. O livro Admirável Mundo Novo, que foi publicado no ano de 1932, retrata um futuro onde os humanos não nascem mais, mas eclodem como clones. E eles estão numa espécie de incubadores para executar pré-determinados papéis em um mundo de escravidão corporativa. Bom, se a gente for aplicar para os dias de hoje, a gente vê inúmeras semelhanças, principalmente após a fraudemia. Veja só essa passagem do livro e olha como que se aplica ao que estamos vivendo. A gente vê claramente que foi algo premeditado há muito tempo atrás.
Esse livro e o 1984 do George Orwell, que também tem uma história bem parecida, não são livros proféticos, são apenas livros trajados de ficção científica que apenas retratam os planos que a elite mundial sempre teve para a grande massa. É que agora, depois de muitos séculos de planejamento, eles estão enfim conseguindo concluir os seus planos. Não é brincadeira, o negócio é muito sério. Agora vamos ver o Julian Huxley, irmão do Aldous. Ele foi um defensor proeminente da eugenia. Que significa a ciência de melhorar a condição humana através do controle da reprodução, no intuito de aumentar a ocorrência de desejáveis características hereditárias. Em seu livro A Importância Vital da Eugenia, Julian defendia a proibição do casamento para inaptos. Porém, inaptos segundo ele, né? Além da segregação de instituições contendo indivíduos degenerados e esterilização de inaptos. Porém, para Julian, quem que eram esses inaptos? O cidadão comum. E após se tornar o primeiro diretor-geral da Unesco, Huxley publicou outro livro mostrando os principais objetivos que essa instituição tinha. Entre eles, paz e segurança internacional, além de um acordo geral entre todas as nações. É apenas uma forma educada e polida de dizer controle absoluto sobre todas as pessoas, mas é claro que eles nunca vão deixar isso explícito. E coincidentemente ou não, a Agenda 2030 da ONU e o Great Reset têm medidas muito semelhantes. E Huxley dizia que tudo que ele propunha só poderia acontecer se as pessoas concordassem em atingir o ápice da evolução humana, que é o transhumanismo, outra ideia que hoje é propagada abertamente. Bom, mas é isso. Essas famílias, além de outras famílias como os Rockefeller, Rothschild, têm como ideia essa agenda há um bom tempo já, essa agenda de controle global, de controle mundial, de totalitarismo. E antes de existir a mídia para nos programar, instituições como a Royal Society estavam aqui para fazer isso. Só que hoje, através da mídia, essa alienação é muito mais fácil, porque nós assistimos e somos imersos a essa propagação. Então as nossas crenças são totalmente moldadas. Através da repetição, tanto de fala quanto de imagem, o nosso subconsciente é reprogramado. Mas por que os cientistas não se levantam contra a impossibilidade da evolução? Na verdade, muitos cientistas se levantam sim, abertamente, só que a carreira deles nunca mais é a mesma. Eles entram para a lista negra e são taxados de negacionistas, ou seja, os criacionistas que acreditam no design inteligente
são taxados de negacionistas e são totalmente perseguidos pela comunidade científica. Olha o nível. Hoje, falar contra o darwinismo, o evolucionismo, é quase dar um tiro no pé acadêmico. Porque vão chamar de negacionista, né? Negacionista virou um mantra. Alguns até enfrentam, até põem sua carreira em risco, mas a maioria não está disposta a isso, porque eles querem trabalhos em universidades ou trabalhos importantes para o governo. Então acaba que a maioria deles tem que seguir suas carreiras calados, eles não podem questionar. Bom, a gente sabe muito bem que qualquer pessoa que vai contra a narrativa mainstream é escarnecido, ridicularizado, é envergonhado, taxado de tudo que você imaginar, conspiracionista, propagador de fake news, negacionista. Eles sempre procuram rótulos para manter as suas mentiras sem ninguém interferir. Mas de uma coisa eu sei, a verdade nunca será apagada. E enquanto estivermos em liberdade nas redes sociais, na internet, com a tecnologia, estamos aqui para bater de frente. Uma hora vai acabar, devido ao projeto de controle global, que a gente sabe muito bem que se trata do reinado do anticristo. Mas estamos aí para bater de frente enquanto é tempo. Seleção natural, segundo Darwin, seria o mecanismo pelo qual a vida teria evoluído. O problema é que o que nós sabemos hoje de seleção natural está ligado diretamente à quantidade de informação genética que um organismo tem. Para que seleção natural ocorra, algo tem que se transformar em alguma outra coisa. Primeiro, a informação genética disponível não faz com que isso daqui se transforme naquilo lá. Então tem que ser um outro mecanismo que ninguém sabe explicar qual seria. Segundo, é que se isso for transformar naquilo, vamos pegar um exemplo prático, uma boa pata de um réptil. Tá? Vamos imaginar que essa boa pata iria evoluir e lá na frente esse animal que tinha pata seria uma ave, então agora teria asas. Para que essa boa pata se transforme numa boa asa, aqui no meio ela não seria nem uma boa pata, nem uma boa asa. A seleção natural faria com que isso deixasse de existir. Então a seleção natural é um mecanismo que impede o processo evolutivo. Exatamente o contrário daquilo que muitos acreditavam. Não somente isso, como nós temos vários outros aspectos, principalmente agora, a parte principal é a parte genética. O que nós temos aprendido tanto na informação genética, a sua complexidade, que a informação não é o meio onde essa informação está guardada. Por exemplo, para entender melhor, eu posso pegar o sistema operacional Windows e colocá-lo num DVD, eu posso colocar num pendrive, ou num HD, num disco rígido. O que eu estou passando de um lugar para outro? Não é matéria. Eu estou passando algo que nós chamamos de informação. E informação e onde a informação está guardada são duas coisas diferentes. Por muitos anos as pessoas achavam que a informação e aonde a informação estava guardada era uma coisa só. Se eu descobrir a origem de onde essa informação está guardada, como que esse negócio chegou até aqui, eu saberia a origem da informação também. O que nós percebemos hoje é que isso não é verdade. A origem da informação não está relacionada diretamente à origem do meio onde a informação está guardada. E, por exemplo, o registro fóssil é algo fascinante também. Darwin, quando ele escreveu o seu livro, ele disse que o maior problema com a sua teoria é que não havia evidências de evolução. Em 1979, quando a teoria de Darwin completou praticamente 120 anos, saiu uma reportagem muito interessante. O Dr. David Raup, escrevendo a respeito do registro fóssil, disse que a situação não tinha melhorado muito e que até mesmo hoje, ou seja, em 1979, eles tinham muito menos fósseis que eram exemplos de evolução do que o Darwin tinha na época dele. Mas Darwin disse que ele não tinha nenhum. E hoje eles tinham menos. Essa conta para mim é estranha.
seja, a quantidade de evidências que nós temos mostrando que evolução nunca aconteceu, isso no registro fóssil, na genética, na biologia, nos processos naturais, é esmagadora. Continua sendo ensinado mais ou menos naquele mecanismo, você forçar a pessoa a aceitar por intimidação. Hoje um aluno não pode mais perguntar para o professor, mas professor, eu não concordo com isso, mas como assim? Geralmente nós somos assim meio que colocados no paredão. Olha, é possível, século XXI, se não aceitar uma coisa dessa, a teoria da evolução já foi provada. Isso é algo, existem evidências em todo lugar. Só para deixar claro, encerrando, se é teoria, é porque não foi provado ainda. É por isso que ela tem o nome de teoria da evolução. Tecnicamente não deveria ser nem teoria, deveria ser hipótese da evolução. Por quê? Porque teoria, ela necessita ser testável, e evolução não é testável. As pessoas falam, não, mas demora milhões de anos. Exatamente, é o que eu estou dizendo, não é testável. Ou seja, não pode ser teoria, pode ser hipótese, não teoria. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, millions of years. So that can't be observed. We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. Hundreds of thousands to millions of years? So it's quite a long time. Yes. Millions of years. Yes. So it can't be observed. Evolution is not testable over time. We are condemned to live only for a few decades, and that's too slow, too small a time scale to see evolution going on. Richard Dawkins. We see nothing of these slow changes in progress until the hand of time has marked the lapse of ages. Charles Darwin. You've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten, and you've got humankind. So Darwin said there'd be a change of kinds over many years, so could you give me one example of observable evidence of a change of kinds? So, for instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, once united by a common ancestor. How long ago? This, I believe, was like 60 million years ago. I don't want something I have to accept by faith. I want it to be observable. Observable evidence. Well, I mean, if you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like, we would have to really examine existing data to draw conclusions of our own. I would have to have faith then. We would have to have some amount of faith. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds? Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Well, monkeys are the only ones with the 5th digit, like we have. Well, koalas have a 5th digit. Did you know that? I didn't know that. Think we're evolved from koalas? No. When I went to, like, Washington, D.C., I saw they had a whole exhibit just on the... In the Smithsonian? Yeah, in the Smithsonian. Oh, wait, so that is just like some stuffed dummies, like standing around a fire. I know that everyone talks about the missing link for humans and whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds? I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so... You've got faith in the expert? I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about. The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? Okay, I would point to, as one great example is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. What did they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish? Well, of course. Can you think of any observable evidence where there was a change of kinds? Fish. Human beings are still fish. Human beings are fish? Why, yes, of course they are. How long did that take? A couple of billions of years, millions. A couple of millions? How is that observable?
We came out of the ground as a mammal, and one mammal created... Come out of the ground? Didn't we come out of the sea? Huh? Well, initially in the beginning, we came out of the ground and the sea. After the great destruction of the... So did we have lungs or gills when we came out of the sea? You want to know something? Those that were in the sea, I guess, had gills, and those that were on land had lungs. But if we came out of the sea, we had gills in the sea. You want to know something? Who knows that we came out of the sea or we evolved from mammals? So you don't know? Huh? Of course I don't know. I'm accepting that they did their science correctly. Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds? These are changes of kinds. They're still fish. They're distinctly different fish. We have thousands of examples. Can you give me one? I can give you thousands. Just one. For instance, I would say look at Lenski's experiments with bacteria then. So what do the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. So that's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it? It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria, which is... They're still bacteria. So what do the bacteria become? A new kind of bacteria. So it's still bacteria. There's no change of kinds. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. You said before that there is lots of evidence for evolution. I just want one observable evidence for Darwinian evolution. No, just one. But I gave you some. You don't want... Not some, I want one. Wait, you don't want that. I want one. Yes, I do. I'm pleading with people. You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another. Isn't that right? No, one kind into another. There's 14 different definitions of species. So I want a change of kind. When you're talking about kinds or change in families, you're actually talking about macroevolution. You're talking about changes on the level that separate, say, cats from dogs. So could you give me any examples of Darwinian evolution? Well, when you say examples of that, then you have to sort of look at over a longer time frame. It has nothing to do with faith. Faith is something that I have to, unseen, I have to believe in. That's it, unseen. Look, right. Do you believe evolution? Of course I do. Are you a believer in evolution? Yes, I am. When did you start to believe evolution? I started to believe evolution when I started to think out for myself. Is evolution a belief? Well, you know something? Evolution is a thought process. Is coming to terms and checking out all the alternatives, like taking a look at the religion, man-made religions. Let me ask you again: is evolution a belief? No, evolution is, well, yeah. In a word, yeah, I could say it could be a belief. When you say change of kinds, you mean the evolution of one species from another or to another? Yes, we have that in action, actually, in the Galapagos. Could you give me one instance? Yes, we have an example from a group of birds called Darwin's finches. You take a look at the difference between the finches on the islands that all started out. I mean, that's very, very observable. But that's not Darwinian evolution. There's been no change of kinds. What do the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species. So they're still finches? Well, of course, they're still finches. Yes. So they're not a change of, there's no change of kind. Little birds that he had observed. What did they become? Their beak shapes. They're still birds. Yes. 3 finches that turn into different types of birds. They're still finches. Well, for example, Darwin and his study on evolution of the birds on the island that he went on to there. Their beaks changed? Their beaks. They're still birds. There's no change of kinds. That's within the kind. Just evolution on the beaks. So that's called adaptation. It's not Darwinian evolution. There's no change of kinds. There's no different animal involved. I want something that shows me Darwin's belief in a change of kinds is scientific. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. Test and observe. Could you give me observable evidence, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds?
gotta think about it. So you want the evidence of it? I would say I cannot, I think. It's a hard question, actually. Mitochondrial DNA. So, can you repeat the question again? Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution? Let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable? That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove it. It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven, just... Do it for me. That's hard. That's just too broad of a... It's unobservable, that's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. Yeah. I just go on what I've seen and what I've learned from class. So you believe? Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Their science correctly. I generally trust the scientific community. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. Darwinian evolution rests on faith, and once again, according to Richard Dawkins, faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Darwinian evolution requires great faith. The knowledge of God, however, is clearly seen by all mankind. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even as eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools.